E a entrevista que você precisa ouvir aqui no Tudo de Melhor é com ela, Roberta Cristina Celso Mota, ou então só Roberta Mota. Ela é advogada trabalhista, previdenciária, presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subsecção de Ribeirão Preto, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, é rotariana e, além de tudo, sabe tudo sobre previdência. Quero agradecer já o aceite, Roberta. Doutora Roberta, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do André, da Rádio Nova Ribeirão. Prazer estar aqui com vocês. Doutora, o ano começou com muitas notícias na imprensa falando de mudanças na Previdência. O governo mudou a Previdência, mudou a regra da Previdência, agora ficou difícil aposentar. Mas, doutora Roberta, essa mudança, na verdade, não é nova, já tinha uma programação. A legislação mudou lá atrás, foi 2019, né? Isso mesmo. A mudança ocorreu em 13 de novembro de 2019 e hoje nós estamos trabalhando com a regra de transição. Então, todo ano tem uma mudança em relação ao aumento de pontos, aí depende do tipo de aposentadoria que você for fazer. E falando em tipo de aposentadoria, como que se aposenta hoje? Tem muitas diferenças, tem idade e tempo de serviço ou não? Tem que somar a idade e tempo de serviço, isso nas básicas, sem falar daquelas profissões que são aposentadorias especiais. Qual que é a regra atual? Hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos e idade. Aí existe a diferença do que, André? Assim, para a gente ficar mais claro para o pessoal, toda vez que pergunta para a gente como eu posso me aposentar. Hoje vai depender, cada caso é um caso, você tem que sentar com o cliente e verificar a forma, quanto tempo ele tem de contribuição e como que ele contribuiu lá atrás, antes de 2019. Porque existe a regra de transição, que nós já estamos no final dela, porque como a mudança foi em 2019, antes de 2019, a gente teria que ter, até 2019, 12 de 11 de 2019, a gente conseguiria fazer pela regra de transição de 50% ou 100%. Idade, hoje, 2026, mulher, 59 anos, mais 30 anos de contribuição, isso que a gente fala aí, que é por pontos. Então eu somei a idade, vamos lá, 59 de idade, 30 de contribuição. Isso. Aí deu 89, significa que ela tem 89 pontos, é isso? Isso. Não. Como que é essa pontuação? Explica aí pra gente. Vamos diferente. Para pontos, para mulher hoje, em 2026 são 93 pontos. Então teria que ter a idade mínima. Vamos lá, vamos falar da idade mínima, André. A gente, só para não me perder aqui. Certo. Eu dei uma nota. Doutora Roberta Mota trazendo dados e é um negócio que tem que fazer conta, gente, né? Não é uma fórmula mágica, tem regras, mas tem que ir lá no detalhe. Sim, de pontos hoje, como que seria? Homens, 103 pontos, que seriam no mínimo 35 anos de contribuições. Então, se a gente joga a idade ela subiu para 63 anos. Sim. Certo? Certo. E para a mulher são 93 pontos. 30 anos de contribuição, a gente subiu para quase 63 anos. Isso? Mas, doutora, as pessoas ficam assim, mas assim eu nunca vou aposentar, o governo não quer que ninguém aposenta, não quer pagar a aposentadoria. Existe o chamado cálculo atuarial, o pessoal calcula muito quanto tempo a população está vivendo, para que a Previdência tenha também fundos para dar conta de todo mundo. Passa por aí, porque eu vi lá na França o pessoal aumentando, na Inglaterra aumentando, na Alemanha aumentando, e aqui no Brasil tem essa regra que foi estabelecida lá em 19. Isso. O que a gente acredita, nós como operadores do direito, que a Previdência vai chegar num ponto que vai igualar todo mundo, André. 65 anos de idade, você vai aposentar somente por idade. É o cálculo que nós estamos chegando. Se a gente for fazer a conta ao olho nu, vai acabar uma vez, chegar um tempo que não vai existir mais aposentadoria por tempo e nem por pontos. A gente vai todo mundo aposentar por idade. Já estamos quase chegando nesse ponto. Doutora Roberta, e acho que a senhora tem isso no seu dia a dia, e a senhora falou agora há pouco, eu tenho uma vizinha, a vizinha já tem a mesma idade que eu e já está aposentada. Aí eu quero também.
Por que tem diferenças e por que é importante a pessoa sempre procurar um advogado da sua confiança para que ela desça no detalhe, para que ela pesquise a vida profissional da pessoa, a vida previdenciária da pessoa? Por que isso acontece? Cada caso é um caso, André, porque existem as contribuições que o pessoal começou a fazer antes de 1999, depois de 1999, aí cada caso é um caso porque talvez a sua vizinha tenha contribuído mais tempo que você, 1 ou 2 anos, isso teria que verificar, talvez ela tenha um tempo rural, um tempo especial, que deu um up na aposentadoria dela, e talvez ela não tenha parado de contribuir, porque hoje o pessoal conta muito assim, eu trabalho desde 89, então já tem tempo. Tá, mas aí o tempo que ficou sem trabalhar, o tempo que recebeu o seguro-desemprego, o tempo que ficou uma lacuna na contribuição. Então tudo isso tem que ser verificado. A pessoa conta o tempo total de trabalho, mas e as lacunas? Então por isso que cada caso é um caso. É sentar e fazer cálculo. E hoje em dia, como que eu me aposento hoje? Quais são as possibilidades nesse momento? Eu já estou no mercado de trabalho, a senhora já explicou, tem que ver o tempo de contribuição, tal. Por idade, só por idade, alguém se aposenta hoje ou não? Por idade, você fala, idade mais... Eu só tenho idade, eu tenho idade. Eu tenho 60 anos, mas eu só contribuí 15. Eu consigo me aposentar? Hoje não. Hoje a mulher, para aposentar por idade, ela tem que ter 62 anos e 15 anos de contribuição, que a gente fala que são 180 contribuições. O homem, 65 anos e 15 anos de contribuições. Lembrando que em 2019, com a mudança, houve uma alteração na aposentadoria por idade para o homem. E dependendo da data que ele iniciou as contribuições do INSS, ele precisa ter 20 anos de contribuições. Então, por isso que cada caso é um caso. A data que você fez a sua primeira contribuição junto ao INSS modifica. Doutora, antes era muito comum as pessoas falarem assim, olha, eu não contribuí, mas aí eu fui lá, meu advogado mandou eu contribuir a mais e eu recuperei isso. Existe esse sistema ainda? É possível uma pessoa que tem idade, mas que não tem tempo de contribuição, contribuir a mais ou antecipar contribuições para buscar aposentadoria? Isso existe? Não, André, hoje não existe mais, porque existe um período de carência de contribuições. Então, assim, o INSS não aceita contribuições em atraso, a não ser que você tenha contribuído lá atrás como um contribuinte individual e verificado que talvez você pague atrás, mas os valores são muito altos, talvez não compensa o que você vai receber pelo que você vai pagar. E tem que verificar também se vai ser aceito pelo INSS. Então, assim, nunca se faça pagamentos sem ter um profissional. E a chamada aposentadoria? Tem pessoas que não têm como aposentar, não têm contribuições, mas elas têm possibilidade de receber benefícios. Aquela chamada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Como que funciona a diferença, doutor, entre eu me aposentar ou eu receber esse benefício? O benefício assistencial, ele é feito pela assistência do INSS. Ele é pago para o idoso acima de 65 anos que não tenha renda nenhuma na residência, André. Então, assim, uma pessoa em vulnerabilidade, ela consegue receber o BPC-LOAS, desde que ela tenha 65 anos, isso para o idoso. Existe também o BPC-LOAS para pessoas com deficiências. Deficiência, a gente tem que diferenciar deficiência de doença, porque muita gente acha que ela tem uma doença cardiopata, alguma coisa, ela pode receber um benefício assistencial. Isso tem que tomar bastante cuidado. Definir o que é doença da deficiência. Perfeito. Aí não precisa ter contribuição nenhuma. Nós que somos jovens há mais tempo, nós tínhamos um ideal: ter registro na carteira, ter contribuição, para podermos ter uma seguridade no caso de um acidente, para podermos ter uma aposentadoria. A geração de hoje não quer trabalhar registrado na carteira. Então nós temos os chamados microempreendedores individuais, nós temos os chamados autônomos. Como fica a situação previdenciária desse pessoal, doutor? Tem muita gente aí no Uber, tem muita gente fazendo entrega, montando o seu negócio. A aposentadoria para o MEI, por exemplo, ela é normal, ela é igual à do trabalhador comum? Não, André, a aposentadoria do MEI, ela funciona de uma forma diferente, porque a contribuição do MEI ela é apenas 5%. Então, ela daria direito à aposentadoria por idade. E
E se você for fazer uma aposentadoria por contribuição pelo MEI, você teria que fazer uma complementação, fazer o pagamento de 20% igual a todos os outros contribuintes do INSS. Existe no INSS uma possibilidade de você contribuir baixa renda, que são 11%, que daria direito ao auxílio-doença e aposentadoria por idade. Totalmente diferente. Então, totalmente diferente. Por isso teria que verificar, cada caso é um caso, verificar o que você está disposto a pagar e como você quer pagar. Então, assim, fazer um planejamento previdenciário para você ver o que você quer fazer com um bom profissional, para você verificar o que é melhor no seu futuro. Planejamento previdenciário, ele é muito utilizado para as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais renda e que fazem esse planejamento visando a previdência privada. Ele vai lá e faz recolhimentos específicos para a previdência privada. Na previdência pública, então existe essa chance de eu vou procurar a doutora Roberta, vou procurar o advogado da minha confiança e vou falar: doutor, eu tenho tantos anos, eu tenho metas na minha vida, qual que é a melhor forma de eu contribuir? Eu consigo fazer isso então? Consegue, André, porque hoje existe assim, como existem esses pontos, a transição, é bom fazer um planejamento previdenciário porque talvez um dia a mais ou um mês a mais dá uma diferença muito grande no seu salário. E também o que acontece muito com a Previdência? Você tem um registro na carteira, talvez não está no sistema do INSS, você faz lá a contagem, eu estou com tempo. Talvez se você procurar um profissional e fazer uma atualização do seu extrato do CNIS, que é todas as contribuições, pela sua carteira e pelo tudo que você tiver, salários, tudo, o seu salário ele muda, o seu tempo ele altera. Então por isso que é bom um profissional fazer a análise do seu benefício. Então às vezes eu estou com muita pressa em aposentar, de repente por um dia ou por não ter esperado meu aniversário, eu posso ter prejuízo para o resto da vida. Sim, porque hoje a gente não consegue mais fazer uma revisão de benefício, a não ser que seja para você fazer uma inclusão de tempo especial. Então é muito cauteloso e muito perigoso se você faz sozinho ou se você faz com um profissional que não conheça o que está fazendo. Doutor Roberto, o INSS tinha uma agência, aliás tem ainda na Amador Bueno, que era gigantesca, uma outra agência na Saudade, e com o passar do tempo essas agências foram diminuindo, os atendimentos foram diminuindo. Hoje até para marcar, às vezes é difícil para ter um horário para ser atendido lá. O que tem acontecido? Estão empurrando as pessoas para os canais digitais, que também às vezes não atendem, ou a fila vai aumentando muito. Às vezes compensa mais eu já ir direto no meu advogado do que eu ficar esperando o INSS para talvez um dia ser atendido e nem sei se por um técnico lá. Como que está essa relação? A relação do INSS hoje foi assim, eles foram modificando pela quantidade de funcionários, como não teve mais concurso público, se foram aposentando, e o INSS, igual ao judiciário, ele esvaziou, né? Porque toda vez alega que não tem verba e não tem concurso. Então, assim, os atendimentos, eles estão todos virtuais, nós, advogados, melhorou muito. Para a pessoa que não tem conhecimento, fica difícil porque eles não têm, muitas vezes não têm acesso à internet, não conhecem, mas o atendimento ele ficou melhor na forma digital. Então, para quem tem capacidade ou para quem tem conhecimento, ganhou tempo, ganhou agilidade. Sim, porque não sei se você lembra, quando nós somos jovens, a fila que ficava no INSS da Amador Bueno. Enorme. A gente chegava às 6, deixava o nosso banquinho e essa fila subia até a Riachuelo, né? Para quem conhece Ribeirão Preto. Doutora, a senhora que trabalha há muito tempo no mercado previdenciário, no direito previdenciário, no dia a dia, no seu escritório, quais são as maiores dúvidas que chegam assim? Bate, dá ou liga, quer marcar uma hora com a senhora, o que tem mais demandas? Benefício assistencial, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e muita gente ainda pergunta da aposentadoria especial, porque aqui em Ribeirão sempre teve muita indústria, né? E em 2019 a aposentadoria especial, ela motivou, então assim, prejudicou muito os trabalhadores que trabalham dessa forma, no serviço de saúde. Hoje a especial tem mais caracterizada para o pessoal da saúde, por exemplo, para quem trabalha ou não? Quem que tem mais acesso hoje? Hoje a aposentadoria especial para todas as pessoas ficou difícil porque, André, até 2019 você contava com um tempo especial. Agora para frente mudou a idade, mudou todas as regras da aposentadoria especial, então ficou mais difícil ter um período especial. A gente consegue contar até 2019.
Durante muitos anos, nós ouvimos depoimentos de pessoas que elas chegavam no momento de aposentar e descobriam que o seu patrão não tinha feito recolhimentos. Eu trabalhei tanto tempo na empresa, a empresa descontava, mas não recolhia. Isso ainda acontece hoje? Isso ficou mais difícil? Como que está a situação das contribuições feitas pelo empregador? Hoje ficou um pouco mais difícil, André, porque como o acesso modificou, então hoje você tem um acesso, você entra numa empresa, você tem um acesso ao seu extrato de CNIS, está tudo formalizado pelo site do Gov, e você consegue verificar, mas casos antigos a gente ainda verifica que tem sim carteiras mais antigas, mas o INSS ele supre essa necessidade. Como você é empregado, se você tem algum meio de prova que você trabalhou e a empresa não contribuiu, o INSS ainda passa o benefício para você sim. A senhora falou agora há pouco da revisão de benefícios, que ficou mais difícil, e é um tema que, por vezes, ficou recorrente nas cortes superiores, essa possibilidade de revisão de toda a vida. Como que é hoje, doutor? Como tem funcionado? Se eu acredito que a minha aposentadoria está errada, nossa, mas eu contribuí tanto e estou recebendo tão pouco, eu consigo isso? Um advogado profissional do setor, ele consegue me falar, olha, compensa entrar com revisão, não compensa? Como que funciona na prática? Hoje existem poucas revisões, André. Então, você teria que pegar a carta de concessão da pessoa e verificar o tempo que ela se aposentou, olhar item a item para ver se existe alguma revisão ou não. Mas lembrando que a gente tem um prazo decadencial, são apenas 10 anos, da data do seu primeiro recebimento, não da data da aposentadoria. O seu primeiro saque junto ao INSS para ter direito à revisão. E hoje, com essa informatização toda, com a tecnologia toda, o INSS erra menos ou ainda erra? Erra. E erra no sentido do quê? De você não colocar um documento, tem tudo isso também. Você tem lá o tempo que você está no estado do CNIS, mas você tem uma diferença na sua carteira profissional. Se você não pontuar, o funcionário do INSS, bem provável que talvez não vê ou não se atente a isso. Então, por isso que tem que ter toda a análise crítica mesmo. Vamos conversar agora com um jovem que está começando a entrar no mercado de trabalho agora. Que cuidados que ele precisa ter para que ele tenha uma perspectiva lá na frente de aposentadoria, doutor? E pelo menos fazer a contribuição mínima, né, André? Porque a gente fala assim, não vou contribuir porque eu não vou precisar ou não vou aposentar. Mas tem a situação de uma doença, tem a situação de um acidente, que ou bem ou mal o INSS te socorre. Aliás, muita gente tem esquecido disso, né? Sim. Ele pensa numa economia, não, é um dinheiro que eu deixo de gastar, tudo bem. Mas amanhã, principalmente o pessoal que está correndo de moto, de carro, o trânsito está uma loucura, todo mundo fazendo entrega agora, a gente compra muito compras virtuais, e esse pessoal fica desprotegido Totalmente. Aí não tem onde socorrer, aí o INSS não te socorre. Porque você fica o quê? Você não tem qualidade de segurado, você não tem contribuição, você não vai ter auxílio. Tinha uma época que as pessoas falavam assim, olha, eu quero contribuir a mais. Eu tenho a contribuição obrigatória, eu quero contribuir a mais para depois eu ter uma aposentadoria melhor. Existe essa possibilidade nos dias de hoje? Isso tudo fazendo um planejamento previdenciário, né? Porque antes o que acontecia? O INSS contava as aposentadorias apenas nos últimos 36 meses de contribuição. Era onde você conseguiria fazer um aporte maior, pagamentos maiores, para ter uma aposentadoria melhor. Porque fazer uma média? Uma média, isso. Hoje a média é feita de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Então, assim, não tem como você fazer mais esse aporte. Vou pagar os últimos 3 anos maiores para ter uma aposentadoria melhor. Doutora, conselhos. Vamos lá. Que conselhos a senhora daria, então, para alguém, já falamos de quem está entrando no mercado agora, quem ficou um período sem contribuir, voltou ao mercado de trabalho agora, está recolhendo certinho. É importante atualizar o CNIS, por exemplo, eu posso tirar a qualquer momento, eu posso checar sempre, como que funciona no dia a dia do trabalhador? Sim, o CNIS, você pode consultar sempre, porque ele está no Gov, no meu INSS, você entra pelo Gov, no meu INSS você faz todas as consultas, então você consegue estar sempre atento, se a empresa está fazendo contribuição ou não, se o seu registro está em aberto ou não, como que está a sua situação. Então é sempre bom acompanhar, porque hoje com a informatização, lá na frente não vai ter como reclamar, né, André? A empresa não fez recolhimento, mas você não reparou na hora? Lembrando até do prazo decadencial, né? Sim.
Doutora, erros comuns na vida do trabalhador com relação à sua previdência. A senhora poderia citar algumas coisas assim que eu sempre tenho que ficar atento, além dessa questão de ver se o meu patrão está recolhendo mesmo? Ficar atento com a sua qualidade de segurado mesmo, André, que nem na situação dos autônomos, dos contribuintes individuais, sempre ficar atento para se manter a qualidade de segurado. Porque talvez você recolhe uma vida inteira, chega no fim da vida, você está prestes a aposentar por idade, você está sem contribuição, acontece um acidente, ou você vem a falecer, você está sem qualidade de segurado. Lá na Comissão de Seguridade Social da OAB, como que é a atuação dessa comissão, doutora? Vocês cuidam dos advogados previdenciários ou vocês cuidam da população em geral, da relação segurada INSS? Como funciona a comissão? A comissão está aberta a todo mundo, a gente tem um grupo de advogados que a gente faz os encontros periódicos, estamos sempre atentos a tudo que acontece com a Previdência Social em Ribeirão Preto, perícias, com a própria Justiça. Então, assim, com a formação da comissão, o que aconteceu para o INSS? A gente teve um diálogo maior com o INSS, com a necessidade tanto do advogado quanto do contribuinte, no sentido do quê? De abertura, está tendo falha aqui, o perito está ruim. Então, assim, está tendo muita negativa. Então, assim, a gente tem esse contato aberto com a Previdência Social aqui de Ribeirão Preto. Falando em perito, doutora, tem muita gente na feira e fala, eu tenho que passar na perícia, eu me acidentei, eu já recuperei e ainda não passei na perícia. Ou então, eu já estou apto, mas não consigo agendar. Esse é ainda dos gargalos da Previdência? É um dos gargalos da Previdência, porque hoje os peritos já não fazem mais parte do quadro da Previdência Social, né? Eles são autônomos. Então, essa é a grande dificuldade. A INSS não consegue mais controlar os peritos. Então, às vezes, o que é mais fácil? Se você está com a perícia marcada para retorno ao trabalho ou muito longa, você pode usar a região também, não precisa ser somente Ribeirão Preto. Vou até Sertãozinho, vou até Serrana, talvez a vaga esteja melhor. Então, você não precisa usar a Previdência de Ribeirão Preto, a agência de Ribeirão Preto. Como é Brasil todo, você pode usar qualquer agência. Golpes. É comum pessoas receberem cartas, olha, sua aposentadoria está demorando, mas se você pagar X, vai sair mais rápido. Então, olha, seu processo saiu, você tem que antecipar honorários aqui para receber. É importante que o cidadão fique atento a isso. O que ele deve fazer quando ele receber uma comunicação no WhatsApp, receber alguma correspondência, um e-mail, alguma coisa que está muito bom, alguma notícia muito positiva aí, doutora? Qual é a primeira atitude? A primeira atitude é, se ele tem um advogado constituído, ele verificar se realmente é o advogado. O escritório aumentou, que nem no meu caso, trabalham eu e meu filho atualmente. Como que só estão nós dois, como uma terceira pessoa vai entrar em contato com você? Não existe. Então você já sabe que no meu escritório não tem ninguém. Agora, em qualquer outro escritório de grande porte, ligue na secretária, ligue no telefone fixo, verifique realmente se é o telefone do seu advogado. Em relação a empréstimos, não tire foto, não faça reconhecimento facial de forma nenhuma pelo celular. Se te mandar algum código, não repasse. Se você tem dificuldade com a internet, procure um filho, alguém de conhecimento, do seu conhecimento, de sua confiança. Não faça nada sem conhecimento de uma terceira pessoa. Muito bem, doutora Roberta Mota está conosco aqui no Tudo de Melhor, tirando dúvidas. Chegou uma dúvida aí, Zé Carlos, lê você mesmo, pode ler direto aí qual foi a dúvida do nosso ouvinte. Vamos ver se a doutora Roberta vai ganhar uma consulta grátis, hein? Quem que é o nosso ouvinte aí, Zé Carlos? A Helena Agostinho quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta você. Aumenta o nosso retorno um pouquinho, Zé, para eu poder entender melhor, mas pelo que eu entendi, a Helena está sabendo pensão por morte. Pensão por morte ou por viuvez, se teve alguma mudança nas regras, doutor? A pensão por morte em 2019, ela teve uma mudança assim que ela reduziu. Antes era a média de contribuição da pessoa falecida e hoje se recebe 60% do salário que a pessoa recebia, mais 10% por dependentes. Muito importante. E aí, doutora, mas a Maria é casada com o José. Quando o José falecia, a Maria
ficava com aquele rendimento integral. Hoje, então, ela só vai ficar com 60%. 60%, né? Infelizmente. Mas essa mudança surgiu no bojo daquela história de que muita gente estava se casando com um homem mais velho, com a pessoa doente, para receber vantagem, mas agora vai punir todo mundo. Uniu todo mundo, e existe também a situação das idades, André, assim, quanto tempo você foi casada para ter tempo de contribuição, e a situação da sua idade. Então, se eu sou muito novo, fiquei viúvo muito cedo, eu vou receber menos valor e em menos tempo. Menos tempo. Isso. Hoje a pensão ela já não é mais vitalícia. Ela passa a ser vitalícia, só verificar a idade, só para confirmar qual é a idade. Programa Tudo de Melhor trazendo, olha só, gente, muita coisa. Previdência social é um dos temas que mais trazem dúvidas para a população em geral, e você não precisa sofrer. Procure sempre um advogado da sua confiança, busque se informar, porque por pequenos detalhes você pode ter toda a sua vida alterada. Isso é muito interessante. Se tiver mais perguntas, pode mandar no nosso WhatsApp, está aqui disponível, 960008600. Vamos lá, André. Para quem ficar viúvo até 21 anos, com a idade de 21 anos, só recebe 3 anos de pensão. De 21 anos a 29, 10 anos de pensão. De 30 a 40, 15 anos. De 41 a 43, 20 anos. E acima de 44 anos que a pensão passa a ser vitalícia. Então aquelas senhorinhas estão mais garantidas. Aí você foi parceira de vida mesmo, está mais garantido. Outras pessoas, não fique contando com a aposentadoria, você vai ter que trabalhar, vai ter que entrar no mercado. Doutora, deixa eu ver mais dúvidas chegando aqui, mais dúvidas do nosso programa, que era um tema muito, muito envolvente, mas eu queria perguntar sobre união estável, doutora. A pessoa não é casada, mas ela vive união estável, seu companheiro morreu. Ela tem possibilidade de receber também pensão, existe um procedimento administrativo, isso dá para caminhar direto no INSS, ou ela vai ter que entrar com ação? Ela tem a possibilidade, porque todos os processos de benefício a gente tem que passar para o INSS, que é uma obrigatoriedade para você levar à justiça, André. Mas se você tem provas, você consegue benefício também pelo próprio INSS. Que tipo de prova que a gente fala? É realmente da convivência, que conviveu com a pessoa, que tinha aí a dependência econômica que a gente fala. Então, assim, mesmo endereço, filhos, conta conjunta, imposto de renda. Então, assim, são provas que a gente vai fazendo no dia a dia. Da própria convivência. Muito bem. Doutora, o que mais a senhora gostaria de falar para os nossos ouvintes? Algo que eu não perguntei para a senhora, mas que é importante deixar bem registrado. O que eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes é o quê? Se você tem direito à aposentadoria especial, a hora que você sair da empresa, já peça o seu PPP, porque algumas empresas estão fechando, a gente fica com alguma dificuldade de documentos. Então, até 2019, os PPPs, toda a documentação atualizada, porque a partir de 2021 o próprio sistema do INSS já consta os PPPs da empresa, e deixar sempre a documentação em dia, o que você conseguir de provas da empresa. A empresa fechou, faliu, guarde sempre o documento, que lá na frente, na hora da sua aposentadoria, você vai utilizar. Então, sair da empresa, ó, quero apagar, não quero mais lembrança. Não, garanta pelo menos a documentação. Sim. Não precisa lembrar dos relacionamentos, mas a documentação tem que estar em dia. Sim. Doutor Roberto, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. E quem está nos ouvindo agora, doutora? Estou ouvindo a doutora Roberta, gostei muito dessa entrevista, quero encontrá-la. Como que eu encontro a doutora Roberta Mota? Tá, pelo Instagram, meu Instagram é Mota_Roberta, e meu escritório ele fica na rua Álvares Cabral, 464, 8º andar, conjunto 810, no edifício Banco Comercial. Ali no calçadão, isso. Bem ao lado daquela choperia famosa, sim, tá bem localizado. Bem localizado. Mais alguma coisa? Não. Muito obrigado pela sua visita. Aliás, doutora Roberta, que é rotariana, qual que é o seu clube, doutora? Nova Aliança. Um abraço para todo o pessoal do Nova Aliança, sempre também esse trabalho voltado para a comunidade, muito importante. Né? Sim, muito obrigado pela oportunidade. E precisando de qualquer coisa, sempre consulte um advogado. Muito bem.